Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no nosso Ribeirão em Movimento na TV Tati, há quase 9 anos no ar, levando informação, boa música, poesia, tudo aquilo que a família brasileira ama. É quase um novelão da vida real de Ribeirão Preto. E hoje a gente vai falar de cursinhos populares que começaram na década de 80, final da década de 70, que popularizou o acesso à educação também e popularizou o acesso ao ensino superior. Numa época que não existia ProUni, não existia FIES, não existia oportunidade para quem mais precisava entrar na universidade, que é o povo negro, o povo pobre, trabalhador, trabalhadora, não tinha tanta oportunidade. Só tinha oportunidade quem podia pagar. E hoje esse processo está se mudando, né? Porque teve movimentos estudantis que lutaram muito para ter as cotas, para ter bolsa, enfim, políticas públicas que resultam aí em ingresso na universidade. E para falar desse assunto, está aqui comigo o Tadeu Terra, que é especialista em educação, professor, é multiplataforma igual a TV Tati, para falar do NAU, é um exemplo de sucesso que dá condições aí para quem é da periferia, os alunos que precisam estudar, é um curso preparatório. E também está aqui comigo a Júlia Gonçalves dos Santos, que é estudante lá do CAP Quintino 2, que é inclusive o CAP, né, que é o Centro de Apoio Popular mais antigo de Ribeirão Preto, foi o primeiro da década de 80. E também a Janaína Bernardino, que é jornalista e coordenadora do CAP. Prazer ter você aqui conosco, é uma satisfação receber um professor, essa que já está formada jornalista e essa que é estudante também, né, que está nesse processo aí de se preparar. Então nós temos 3 gerações aqui de estudantes, professor, já é uma profissional e está querendo ingressar na universidade, né, Júlia? É isso? Na verdade eu faço RH já. Né? Já faz o RH? Faço faculdade. É um curso técnico? É o tecnológico, entra como superior mesmo. Sim. Na FATEC, lá na Vila Virgínia, desde o ano passado. E você veio do CAP? Vim do CAP. Você fez quanto tempo o CAP? Fiz 2 anos de CAP. Fiz 2021 e 2022. E para quem está nos assistindo, você estudou aonde? Eu fiz meu ensino médio no SESI. No SESI, sim. E aí você fez no SESI e o CAP ajudou você a entrar na FATEC? Você pode falar que sim? Que é esse apoio, né? Sim, com certeza. Quando eu prestei a prova da FATEC, eu fiquei com a 5ª melhor nota. Que maravilha. E uma grande parte desse conhecimento veio do CAP. Foi um conhecimento que, se não fosse o CAP, talvez eu não conseguiria ter entrado na universidade. Maravilha. Então, a importância, né, dessa política que não é pública, né, é uma política de acesso, que é feita pela organização dos moradores lá do bairro, quem já passou. Eu também, né, Janine, estava conversando aqui, eu fui aluno do CAP Quintino 2, que eu moro no Simeone, dei aula por um tempo, e sou diretor da escola próxima ali do CAP Quintino 2, por isso que para mim é muito importante a presença de vocês aqui para falar dessa experiência exitosa, né, para a nossa comunidade. E Janaína, você é a coordenadora do CAP. Sim, atualmente eu volto da universidade, me formei no ano passado, e a ideia era sempre retornar para o lugar que me deu formação. Então, volto no CAP como coordenadora, ao lado da Júlia, somos 2 ex-capianas. Sou formada em jornalismo, fiz CAP nos anos de 2018 e 2019, ele foi primordial para eu acessar o ensino superior. Fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade pública, sou formada pela UFO, que é a Federal de Uberlândia. Então, o CAP ele vem muito nessa perspectiva de futuros possíveis, de realização de sonhos, principalmente para pessoas da periferia, assim como eu. Você mora em que bairro, Janaína? Hoje eu moro no Valentina Figueiredo. E quando você fez CAP, você morava onde? Morava na Valentina. Valentina é um bairro... Que é próximo ali, próximo né? do CAP. Passando ali a Via Norte. Sim, sim. E também estudava no bairro de periferia, que é o Moura Lacerda. Eu também dei aula no Moura Lacerda. Sim, sim. Né? Inclusive... Se eu fui seu professor. Exatamente. Eu tô ficando velhinho já, não tô lembrando. Porque já uma mulher, eu dei aula com você que ano? Quantos anos você tinha? Oitava série. Oitava série. 14, 15 anos. 14, 15 anos. Sim. Parabéns, viu? Obrigada. Felicidade, né, Tadeu, de professor, é ver os estudantes, né, realizando o seu sonho, cursando uma universidade e o melhor, retornando para a comunidade, que é um processo que eu fiz também. Eu volto para a minha comunidade para ser professor na escola, né, no Spinelli, e hoje tenho a grata oportunidade, que é muito rara, de você dirigir uma escola da sua comunidade. Isso faz muita diferença também, né, na linguagem com os alunos, no próprio processo ali educacional. Mas, Tadeu, prazer ter você aqui. Você vem no meu programa todos os anos e esse ano não poderia ser diferente. Você está no NAU aí, né, que é também um cursinho preparatório. Há quantos anos já? Na verdade, eu estou à frente do NAU desde 2018. Desde 2018. Desde 2018. A gente vem trabalhando aí em expansões e vários projetos na área
cursinhos populares, vamos assim dizer, né? Porque a gente tem o NAU presencial, tem o NAU online, tem o trabalho que a gente desenvolve junto à Fundação Casa, o trabalho que a gente desenvolve no presídio. Então, a gente tem entendido que ou a gente faz uma profunda mudança na população mais vulnerável, ou o país realmente ele é inviável. Sim. Tá? Porque você não pode, num país, no momento que a gente vive hoje, desperdiçar talento. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: o preço de um talento desperdiçado no país é muito alto. Sim. Tá? E a gente tem que fazer um grande esforço para buscar todos os talentos que tem disponível. E cá entre nós, eu acredito que todo mundo tem um talento importante que a gente pode explorar. Esses anos me mostraram exatamente isso. O NAU você teve essa... Porque você veio da rede privada, né, Tadeu? Sim. E depois, já na sua aposentadoria, você assume esse grande projeto aí que de fato muda muitas vidas, né? Porque são alunos da periferia que estudam no NAU, né? Do Simeone, Valentina Figueiredo, dessas regiões periféricas. Na realidade, a minha origem realmente é de escola privada. Eu brinco que eu sempre trabalhei com aluno de escola AAA, né? E tive experiência em São Paulo, Brasília, aqui. Então, nesse percurso, eu tinha uma visão do trabalho, sempre uma certa visão, tentando ter um pouco de empatia, mas eu não imaginava o desafio que seria a hora que eu assumi o projeto. Uhum. Eu até falei para os colegas que, na época, eles falaram: não, você tem muitos anos de diretor, né? Falei: olha, gente, só que para mim vai ser tudo novo, porque eu vou ter que entender a dinâmica, a necessidade dessa população, né? A importância do acolhimento, a importância de coisas que, por exemplo, a família, muitas vezes, é a rede de proteção que os meninos da classe A, etc., têm, né? Essa população não tem. Não tem, Então, exatamente. tem que suprir isso, tem que tentar achar caminhos e realmente mostrar que a gente precisa transformar o país. As pessoas falam: não, tem que transformar o país. Transformar o país é aproveitar todo mundo. Aliás, eu fiquei muito feliz, viu, Sarinha, hoje, que eu não lembro os números, mas eu estava relendo antes, um pouquinho antes de você chegar, um relatório que mostra que parece que aumentou 5 vezes o número de estudantes de negros, por exemplo, nos cursos de graduação e coisas do tipo, nos últimos anos. Então, eu acho que é um dado muito positivo, né? A gente percebe que a política de inclusão está funcionando. Sim, né? exatamente. E eu gostaria de complementar, né, Tadeu? Eu sou de escola estadual, sou concursado no Estado há 10 anos, e a gente tem críticas, né, com relação à condução, recursos, mas políticas exitosas temos que falar. E o Provão Paulista, ele é uma política exitosa para o aluno, porque ele faz a prova, né, durante o ano, e desde o primeiro ano do ensino médio. E lá no terceiro ano, ele já consegue ingressar na universidade com essa nota, sem passar pelo vestibular. E todo o conteúdo da disciplina para as provas que está no currículo do Estado de São Paulo. Então, os professores já estão trabalhando o próprio currículo, que também já cai no Enem, cai no SARES, então hoje está tudo articulado. Então, essa articulação dos conteúdos, principalmente para quem é da escola pública, colabora muito, né, para o egresso da universidade desses alunos da periferia. Porque o que eu percebo hoje, né, como professor, como morador da periferia também? Os jovens, Tadeu, né, já nem, não sei se vai concordar, e nem a Júlia, mas quem é da periferia, ele está muito preocupado com o trabalho. Ele quer, ela está balançando a cabeça, ele quer logo o ganho imediato, devido às dificuldades econômicas. Então, ele quer comprar seu carro, ele quer ter seu tênis, ele quer ter aquelas coisas que ele não teve quando criança, que a mãe não teve como... E trabalhando, ele consegue ter acesso a essas questões. Só que, quando ele entra no mercado de trabalho, ele deixa, muitas vezes, de estudar e não entra na universidade. E a universidade, ela abre, né, o horizonte desse estudante, tanto para um trabalho que é melhor remunerado, tanto na sua realização pessoal. Ele transforma a sua vida. Janaína, para quem está em casa, às vezes é estudante, eu divulgo muito entre os estudantes do nosso programa, fala para você, antes de Janaína, estudante, e depois faculdade. O que mudou na sua vida? Posso fazer um complemento da sua falante? Perfeitamente, claro. Eu acho que essa questão do mercado de trabalho, para muitos de nós, falando enquanto pessoa preta, vem como uma imposição. Sim. Né? O trabalho ele vem em primeiro lugar em relação ao estudo, muito pela questão de complementar a renda da casa. Exato. Então, eu já vi muitas, não foi meu caso, mas já vi muitas situações das pessoas não serem incentivadas ao estudo para ir direto para o mercado de trabalho, muito por essa questão de complemento de renda.
E aí, quando a gente tem um espaço igual o CAP, que faz essa reconfiguração de cenário, que traz um incentivo, que vira uma comunidade de acesso, de oportunidades. De apoio, né? Sim, é muito importante. E a gente vê pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, mudando as suas rotas e tendo o ensino superior, o acesso à universidade como uma transformação social. Diferente de muitas pessoas semelhantes a mim, eu não tive que escolher entre estudar e trabalhar. Sim. Eu comecei no mercado de trabalho muito tarde, eu comecei com 20 anos, diferente da geração da minha mãe, por exemplo, ou da minha irmã mais velha, que começou com uns 14. Então, já passei uma etapa ali. Claro. Mas, ainda assim, tive muitos desafios, assim, sabe? Então, hoje, agora formada, tenho uma condição financeira melhor, então eu volto ali para ajudar a minha família. Eu me vejo muito como uma pessoa ali para puxar gerações mais novas, para entender que a educação é uma das formas de acesso que a gente mais tem em relação à potência, de mudança mesmo. Obviamente que não é a única forma de ascender, mas eu acho que é a forma que te dá mais base, que te dá mais consistência ali. E eu acho o mais significativo, e eu falo agora também como um igual, não como negro. Sim. Porque quem é negro ou negra tem desafios maiores que eu, que sou branco. Mas quem é periférico, entende muito disso que você está falando, porque eu fiz 3 faculdades, fiz pedagogia, fiz história, fiz jornalismo, e sou o primeiro da minha família também. E tive que, na verdade, trabalhar e pagar a minha faculdade. E o diferencial, talvez, da gente que mora na periferia é essa vontade de retornar para a nossa comunidade para ajudar a transformar. Porque quem não é da periferia, a pessoa, e não é uma regra isso, mas é o que eu mais vejo, ele se forma nas melhores faculdades, nas melhores escolas e vai ganhar o seu dinheiro. Sim. E é legítimo que ele queira, assim, não tem problema nenhum. Mas nós temos esse vínculo muito forte com a comunidade, que é como se fosse uma extensão da família, né? E o seu exemplo de vida demonstra isso, porque você não está só ganhando dinheiro no mercado de trabalho, que tem o direito de ganhar também, mas você faz questão de voltar para o CAP como coordenadora sem ganhar um centavo e dedicar o seu tempo para mostrar para esses alunos que eles têm, sim, condição de passar na universidade. Não precisa ser mão de obra barata, né? Ou aquele reprodução daquele trabalho que a mãe e o pai já faz. Mas, Júlia, você também tem essa percepção? Completamente. Nos meus últimos anos de CAP, eu consegui... Não que eu já não tivesse, mas eu acredito que quando a gente convive em comunidade, a gente fortalece esse tipo de sentimento. E no meu tempo em CAP, eu era aluna e coordenadora. Então, você era aluna e coordenava. E coordenadora. Então, eu tinha esse convívio tanto de estar estudando quanto de estar ajudando os meus colegas. Então, eu acho que era ainda mais forte esse vínculo por conta de ter essa dupla jornada. Era e é uma vontade que eu tenho de dar esse retorno, porque foi com o CAP que eu entrei na faculdade e é essa vontade que eu tenho de que outros jovens consigam esse mesmo feito. Então, também eu compartilho do mesmo sentimento que a Janaína. Perfeito. O CAP, para além da formação da educação popular, a ideia é formar novas lideranças também. Sim, então, para ocupar os espaços. Exatamente. Hoje a coordenação do CAP é composta por ex-alunos e professores do CAP. Então, a gente sempre puxa alunos que a gente vê que tem já essa questão para se desenvolver para dentro da coordenação e aí formar mais agentes também dentro do cursinho e para a comunidade externa ali do CAP, né? Que seria os bairros Quintino, Avelino, Simeone, sim. Que maravilha. Ô, Tadeu, e o NAU é aqui no centro, né? É aqui no centro, mas ele tem também essa capilaridade de pegar esses alunos de todos os cantos da periferia. O CAP é mais localizado lá, é uma iniciativa muito importante. Mas o NAU, ele também vem fortalecer essa cena, né, do acesso à universidade, porque além do ensino que vocês oferecem aqui, tem uma série de apoios para o estudante, né? Sim, na realidade o NAU ele é um projeto bastante completo em termos de cursinho. Tá? É um cursinho muito bem estruturado, uma infraestrutura de material didático, tudo muito bem cuidado. Mas a gente ressente um problema, eu acho que isso é importante aproveitar o momento, né? Que é a própria dificuldade das pessoas se sentirem pertencentes ao nosso cursinho por estar no centro. Você sente essa dificuldade, Tadeu? Sim, eu sei.
Tanto é que a gente tem tentado se movimentar, tentado se aproximar dos CRAS, dos CREAS, buscar realmente mostrar para as pessoas que o cursinho nasceu para atender essa população. Ele não nasceu com outras finalidades. Só que o que acontece? Quando eu abro as minhas inscrições, eu fico quase que restrito à região de uns 2, 3 quilômetros de raio aqui em volta. E vocês oferecem auxílio do transporte? O aluno recebe Também. vale transporte. Então, se mora no recebe Parque Ribeirão, Casa Grande, tem o transporte garantido. Ele tem o vale transporte, ele tem o lanche à tarde. E é o período da tarde, ou não? No período da tarde. Um dos motivos de ser no período da tarde é exatamente pegar aquele jovem que está querendo jogar todas as fichas e tem condição de jogar todas as fichas para prestar uma boa faculdade. Porque o período da noite você já tem uma restrição de horário. Sim. Então você já trabalha só com 20 horas. Então você já começa a ter dificuldade. Você já pega um aluno defasado, tá? E tem menos tempo para trabalhar com esse aluno. Sim. Tá? Então o que acontece? A gente tem um problema aqui, isso real. Eu tenho falado isso, eu tive uma reunião com o pessoal da Secretaria da Assistência Social esses dias. É importante entender o seguinte: como que nós vamos trazer todo o pessoal da comunidade periférica para o cursinho? Como que a gente vai romper essa sensação de pertencimento, né? Essa sensação de identidade, entendeu? Uhum. É uma coisa que realmente marcou muito, marca o nosso trabalho, tá? A gente, por exemplo, eu tenho tudo mapeado ano a ano, quanto que ganha cada família, etc., para tentar fazer um estudo, e infelizmente os meus números ainda na faixa de até 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, eles são muito pequenos. Mesmo? Pequenos. Então não está conseguindo atingir aquela porcentagem que você espera que é destinado. Veja bem, mesmo com toda a política no processo seletivo que a gente envolve nesse sentido, a gente não... E Tadeu, e ao que você avalia essa dificuldade? Porque assim, vocês oferecem refeição, vocês oferecem transporte, então o aluno em tese não tem gasto para chegar até aqui. Então, onde estaria o desafio para esse aluno que necessita mesmo desse acesso à universidade, que é o mais vulnerável economicamente, não sentir interesse a fazer o NAU, por exemplo? Qual que é a maior dificuldade, você acha? Eu acho que o grande problema é ele realmente não conseguir se enxergar aqui. Não se enquadra. Ele não se E enquadra. você não acha que talvez também não seria... Porque isso eu vejo na escola pública. Às vezes eu vejo o aluno não entender a importância da faculdade na sua vida. Ele acaba, muitas vezes, por exemplo, eu vejo muitos alunos meus montar barbearia, tá na moda agora, montar adega, vender coisas por aí. Então, assim, eu vejo que eles têm muita expertise com a relação do comércio. Eu percebo que é mais rápido, é uma resposta mais rápida, né? O Instagram. E porque a faculdade é algo que leva tempo. Você não tem a resposta imediata. Quanto tempo foi essa faculdade? 4 anos. 4 anos, Um né? pouquinho mais porque teve a pandemia, então eu me formei em 5. Em 5 anos, então. É um tempo considerável. Quanto que foi o seu, Júlia? Eu entrei na faculdade agora em agosto do ano passado. E vai levar quanto tempo você se formar? Vou me formar em agosto de 2027. Então, e até esse retorno seu profissional vai um tempo. Então, eu acho que às vezes essa ansiedade deles ganharem dinheiro rápido e se colocar nessa rota de consumo, eu acho que também é um desafio. Eu acho que isso também... Não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas eu percebo que isso também é um fator, né? Sardinha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: quando você vence, tem uma série de obstáculos. Você tem o primeiro obstáculo, que é a família dele. Por que a família? Porque a família insiste que estudar não é para ele, que ele não tem esse tipo Tem de- isso também? Que nem eu havia falado na minha fala anterior, né? A insistência para o mercado de trabalho em algumas famílias, Pesa às vezes, muito, é né? maior do que a do ensino, entendeu? Entendeu? Eu escuto de menino o seguinte: meu pai me falou que estudar, fazer faculdade é coisa de rico. Tem essa Tá cultura certo? ainda Então esse é o enraizada. primeiro grande obstáculo, porque isso acontece dentro da casa dele. Sim. Tá? Aí, imediatamente depois, vem a questão da sobrevivência, a questão de pagar as contas no final do Sim. mês. Sim, Certo? ajudar em casa, né? Que aí já não é nem a questão da visão que o pai tem, aí já é a questão de você comer ou não comer. Sim. Eu costumo brincar que quando você entra no limite da sobrevivência, você discute. Não, aí não tem... Tá? Aí você vai elencando, você vai andando com os processos, você vai percebendo que os que chegam
até aqui, por exemplo, já são vencedores de um processo de entender que eles precisam transformar a vida deles, fazer o que ela fez, ser a primeira da família a formar. Por exemplo, eu escuto essa frase direto: eu vou ser o primeiro da minha família que vai formar. Então, isso é muito marcante. Sim. Por quê? Porque falta referência. Aí vem o segundo problema mais sério. A família não tem referência de pessoas que estudaram, ou que se deram bem, que não se deram. As pessoas não têm essa perspectiva. Não só a família, como a própria comunidade, né? E você faz educação a partir de referências, a partir de exemplos. Sim. Entendeu? Então, quando você analisa a situação como um todo, você vai ver um conjunto de problemas, tá? E vai se somando, sabe? Não é uma coisa tão simples. Sim, é complexa, né? Até porque quando você fala em rede de apoio, tem uma coisa muito importante. O número de jovens que eu tenho hoje no cursinho com um problema de saúde mental... Você já me falou isso mesmo. Altíssimo, Você já me falou tá? isso. E aí o que acontece? Como que eles conseguem apoio da rede pública? Como que a rede pública atende esse jovem? Tá certo? Essa rede pública tem espaço para atender todo esse jovem? Ela atende, consegue cumprir essa missão? Então você começa a analisar, você observa que o número de problemas é imenso. Por isso que eu digo que talvez a maior vantagem de um cursinho é o seu acolhimento. Sim. O cursinho comunitário é essencialmente acolhimento. É a pessoa se sentir abraçada, ter alguém com que ele possa chorar as pitangas dele. Sim, claro. Tá certo? E quem tem que escutar e fala: não, continua, vai dar certo. Claro, Continua, esse estímulo, você né? entendeu? Quantas vezes você é obrigado a falar para a pessoa: vai que vai dar certo. Uma hora vai. Entendeu? Só que assim, é o ano inteiro fazendo isso, é 2, 3 anos depois que ele entra na faculdade, porque ele ameaça largar. Porque chega na faculdade também é outra realidade, Ameaça né? largar. Bem diferente. Principalmente agora que eles vão para muitos lugares por causa do SISU, às vezes o menino entra, vai cheio de sonhos, fica 3 meses e não consegue continuar porque a ajuda não saiu. Então, quando você está mergulhado nessa problemática, Sardinha, você percebe que o número de variáveis é muito grande. É muito grande. Quando eu comecei, o pessoal falou: não, vai ser mole, você vai ter tranquilo, que você vai ter vale transporte e lanche. Aí não é só isso, né? Não é só isso. Não é só isso. Aliás, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Certo? Então, você entender esse processo, ele é bastante complexo. Você, por exemplo, quando eu passo na sala de aula, não sei elas, mas quando eu passo na sala de aula, eles me olham de rabo de olho. Por quê? Porque, no fundo, o meu discurso, a minha presença é muito diferente do universo deles. Sim. Eu inspiro desconfiança. Engraçado. Às vezes que eu fui em comunidade, por exemplo, me reuni com um líder, coisa do tipo, tá? Você percebia que a pessoa desconfiava do seu intuito. O que esse cara quer? Por que ele está aqui? Claro. Entendeu? Ela, apesar de estar lá dentro, ela consegue mais fácil. Sim. Eu que vou lá já tenho dificuldade. Então você vai somando uma série de coisas, Sardinha, que é muito mais complicado do que as pessoas imaginam. Eu sei de uma coisa: ela é um exemplo legal de como a coisa funciona e de como dá resultado, tá? O quanto a vida dela mudou e o quanto vai mudar a vida das 20, 30 pessoas que ela tem em volta, mais próximas. Então, provavelmente depois dela vai vir vários irmãos e etc. fazer faculdade. Incentivo. Tá certo? Isso. Vão ter referência. Então, só que a gente trabalha num ritmo, cara, é muito lento. É lento. É lento, porque você vai aqui outro É um ali, processo. Ele é um processo. A longo O que prazo. as pessoas têm que entender é que a coisa é muito mais trabalhosa do que as pessoas querem que seja. Não adianta eu fazer ela entrar na faculdade se ela não tiver um mínimo de estrutura pessoal. Não adianta. Entendeu? Então, aí vem as perguntas. Qual é o nível de comprometimento que você tem com as políticas públicas? Você falou, por exemplo, do processo seriado. O processo seriado é uma coisa velha. Sim. Brasília fazia isso lá atrás, certo? Isso tem prós e contras, alguns contras graves, tá certo? Por quê? Porque você praticamente vai fazer uma seleção em 3 anos, só que com 15 anos o menino não tem consciência disso, tá?
vai ter consciência um ou outro menino de família muito estruturada. Agora você pega um menino de família desestruturada, que ele não sabe nem se ele vai tomar café amanhã, e fala para ele, ó, projeto que você tem que fazer faculdade com 18 anos. Percebe? Então, você, no fundo, você está reservando uma parte para aquelas pessoas que são mais estruturadas. Mas aí no caso... Não, Tadeu, mas aí no caso tem outras políticas que eu acho que são exitosas também. Por exemplo, você tem o pé de meia, que já está, é uma medida importante que não aconteceu no país, que é R$200 por mês, e no final do mês ele tem mais 1.000. E além disso, eu acho também outra política exitosa, é a vinda agora dos psicólogos na escola, né? Nós temos agora na rede estadual, né, psicólogos para atender os alunos, né? Antes era online, que não era o que atendia, mas é pouco ainda, mas já ajuda, é uma coisa a mais para poder dar esse suporte que eu acho que é fundamental, que você falou da saúde mental. No caso do NAU, vocês têm o apoio de psicólogo? A gente faz em grupos, tá? Tem parceria com a universidade. O que eu sinto muito, claro, é o seguinte, isso é uma coisa para você ter uma noção. Você sabia que tem escola pública que não deixa os estagiários das escolas de psicologia fazer estágio dentro dela? Mesmo? É mesmo. Não me pergunte o motivo. Também. Eu também gostaria de saber o motivo, porque... Não me pergunte o motivo. Sim. Porque são coisas que beiram, assim... A insanidade, né? Insanidade. Porque é o tripé da faculdade, é o ensino, pesquisa e extensão. E a extensão é justamente isso, é o aluno levar o serviço de saúde... Você sabe quantos grupos eu tenho de saúde mental aqui comigo? Quantos? 2 grupos. Eu atendo 20 alunos. Não, está ótimo. Você acha que eu tenho mais de 20 alunos que vão frequentar o grupo? Eles não têm horário. Tá, tem mais essa. Entendeu? E eles estão fazendo cursinho. Sim. Mas eu tenho 2 grupos. Eu tenho 20 alunos que fazem toda semana uma sessão de 1 hora de esse atendimento. De apoio à faculdade. E talvez se tem não tivesse, até não iria para frente, né, Tadeu? Exatamente. Então são situações, Sargento, que eu acho assim, quando você vai misturando tudo, eu concordo que nós temos hoje muitas políticas. Tanto é que aquele dado que eu te dei vale a pena. É pena que eu não tive tempo de ler mais detalhado. Claro. Tá? Eu vi mais a manchete. Mas eu estava lendo hoje o relatório dos últimos anos, o impacto das políticas afirmativas. Sim. Tá? E são números realmente assustadores. Né? São números muito bons. Tá? São números bastante significativos. Então, eu não tenho dúvida que o pé de meia vai ajudar, porque vai diminuir um pouco o problema da pressão para trabalhar. Para trabalhar. E essa é a finalidade do projeto. Os R$200, por exemplo, é quase o que ele ganha como jovem aprendiz. Sim, praticamente. Certo? Então, essa jogada, no fundo, vai melhorar. Como vai melhorar, por exemplo, a política do seriado? Tem algumas dificuldades, eu já vejo algumas dificuldades. Tá? Por quê? Porque a experiência que eu tive no passado... não foi tão positivo. O que eu percebia? Eu exigia um amadurecimento de um jovem que não está pronto. Por exemplo, pergunta para ela, você tinha condições com 15 anos de imaginar a tua carreira, a tua vida? Sempre fui muito sonhadora. Apesar de o lugar que eu vim ser colocado como um lugar de não possibilidades, de impossibilidades, eu tinha referências para acessar a universidade, ainda que distantes. Claro. Sabe? Mas eu sou uma exceção à regra. Sei que em outra realidade não é assim. Não era possível. Não. Agora, assim, lá no CAP, Quintino 2, quantos alunos vocês têm lá hoje? A média? Então, no momento, a gente está com o CAP com as portas fechadas. A gente está passando por um processo seletivo para incluir tanto professores voluntários, para futuramente a gente conseguir reabrir as portas e trazer os alunos de volta. Mas, no tempo em que a gente ficava aberto, que a gente tinha as aulas, era uma média de 30 alunos na sala. E até eu lembro quando eu fazia o CAP, no final diminuía muito, né? Isso também é uma coisa que acontecia. Pesa bastante. Que é a desistência, né? Por vários fatores. Foi algo que aconteceu no ano anterior, que foi onde o CAP fechou as suas portas, primeiro pelos alunos desistindo ali ao longo do ano, e também a gente teve muitos problemas com professores também saindo do espaço. Sim. Esse foi o maior motivo do CAP ter fechado as portas no ano passado, e aí a gente volta esse ano com o intuito de abrir novamente, e aí em busca de professores voluntários, como a Júlia comentou, e também de parceiros para somar com a gente em relação a parcerias para eventos. Claro. O CAP, ele também, em anos anteriores, ele
foi muito forte em relação à questão cultural. Então, a gente criou um grupo só de cultura dentro do CAP. Então, foi o Capturarte que nasceu ali dentro. Então, são jovens da periferia também se vendo como artistas. Então, poetas, cantores. Uma ramificação à parte do CAP também, que foi muito legal ali para identificação do espaço. E aí a gente volta neste ano à procura de braços para somar forças com a gente também. Que maravilha. Vamos divulgar daqui a pouco, tá? As redes sociais do CAP, para você que é professor ou professora. Sei que tem também uma vida atribulada, às vezes o professor dá aula em 2, 3 escolas, 2 redes, mas vale muito a pena, né? Você estender ali, né, o seu conhecimento para esse projeto. Eu lembro que quando eu dava aula no CAP, eu ia uma vez a cada 15 dias. Que uma vez era História Geral, História do Brasil. Sim. Então, uma vez a cada 15 dias, às vezes facilita. Não sei se é esse modelo que vocês estão fazendo lá agora, mas eu lembro que tinha quem começou lá, mas quando eu fiz o CAP, era o professor Marcos e o professor Tabaco, que eu lembro, assim, né? Que é se eu não me engano, o professor Marcos está no Colégio Einstein. Ele foi um grande também incentivador do CAP. O Marcão é uma referência para o CAP. Exato. Ele não está no CAP atualmente, mas fez história dentro do CAP também. É Sim. muito importante para a gente. E Tadeu, e no NAU? Qual que é a quantidade de alunos que vocês têm hoje? Nós começamos no presencial com 100 e no online praticamente 100. Está chegando no 100. Então você tem o pessoal que faz à tarde presencial, 100 alunos, e mais online, mais 100 alunos. Sim, e como que funciona? A nossa online, ele é em tempo real. Eu tenho tanto a transmissão síncrona, como eu tenho a possibilidade do aluno fazer assíncrona. Sim. Tá? Então, se o menino, por exemplo, vamos imaginar que ele tem que tomar conta do irmãozinho em casa. Ele pode assistir a aula à tarde, normalmente, junto lá, tal, tomando conta do irmãozinho. Claro. E estudar no final de semana, porque as aulas são todas postadas depois que o professor dá. Fica então, disponível. Ele tem associação entre a aula e a apostila. Tem uma apostila também. Tem a apostila. Uma das nossas maiores preocupações foi o seguinte: qual é uma das maiores dificuldades de quem tenta estudar pela internet? Uma das maiores dificuldades de quem tenta estudar pela internet é falta de um planejamento. Tá? Você fica que nem louco, procurando o que você quer fazer. A vantagem do cursinho é que ele organiza isso. Você tem a aula, você tem a apostila, você tem o simulado, você tem tudo casadinho, tá certo? Para te preparar. Para poder fazer, entendeu? Então, eu entendo que a gente hoje tem esse trabalho bem acentuado, entendeu? Tudo muito modesto, porque o pessoal às vezes fala assim, não, mas olha... Não, a minha estrutura, por exemplo, você tem uma ideia, a nossa transmissão do online e a gravação das aulas é feita com 3 câmeras de webcam. É simples, né? Não é uma coisa arrojada. Ninguém lá está preocupado com grandes, mega soluções. A gente faz bem feito, mas a gente entende... E tem também essa questão igual do CAP do Quintino, de reduzir o número até o final do ano? O ano passado foi um péssimo ano. O que eles sofreram ano passado foi um ano que foi marcado por uma dificuldade que eu realmente venho estudando muito o motivo. Porque, historicamente, a gente perdia 10% dos alunos, não chegava a 10%. A gente começava com 100, terminava com 90, 92. Número bom. Esse ano passado, nós começamos com 100 e terminamos com 78. E uma situação muito complicada. Eu tinha faltas sistemáticas. O que quer dizer isso? O aluno não abandonava o curso. Ele adequava o horário ao tempo que ele podia vir ao curso, era diferente. Então, às vezes ele vinha uma semana, faltava uma, às vezes ele faltava quinta e sexta. Mas isso daí também é uma realidade que a gente enfrenta na escola, viu? Eu vi até uns números hoje, nossos lá também, eu tenho de manhã lá cerca de 400 alunos, né? 1.000 ao todo. Para você ter uma ideia, nós temos uma falta de quase 260 alunos por dia. E é isso que você falou. Ele vem 3 dias, falta mais uma semana, é muito rotativo. E essa é uma realidade que eu enfrento na escola também. Exato. A nossa presença está em torno de 73%, de 100% a 73%. Então, ou seja, praticamente 1/3 não está indo para a escola. E aí os motivos são vários, né? Trabalho, problema familiar, enfim. Entendeu? Às vezes até outras questões aí sociais. Então, o que acontece? O ano passado foi um ano extremamente atípico, Serginho.
Mas quando você fala isso, eu vejo senti... que é uma realidade muito parecida com nós da escola pública. Sim. Quando você fala essa... Mas a gente é o mesmo Para você ter uma ideia, né, Júlia, Janaína? Porque é o mesmo público praticamente. Hoje eu estou conversando com a minha vice-diretora, de sexta-feira para ter aluno, olha o que a gente vai fazer. Vamos fazer estrogonofe, conseguimos arrumar um jeito lá de ter estrogonofe às sextas-feiras e também, né, estender um pouco o intervalo para alguma atividade lúdica para atrair esse aluno, pelo menos na sexta-feira, que é o dia que mais falta também, para ter essa possibilidade. Esse número de faltas, viu, Sardinha? Então, esses dias de falta, Sardinha, sexta-feira, ela realmente se tornou... Vocês também enfrentam isso também? Sim. Lá também no CAP? Nós temos pico. Então, o que existe é um problema estrutural... Cultural. Estrutural. Mas a cultura da sexta-feira é cultural, e vamos combinar. De semana tudo bem, mas de sexta-feira na escola, eu falo pela escola pública, é meio cultural. O que eu observo na sexta-feira, no meu caso aqui, é muita gente trabalhando em bar a partir da quinta. Entendi, tem essa, alguns têm essa... Muita gente que é chapeira, quer dizer, o moleque... Garçom. O cara vai ter 3, 4 horas da manhã, no dia seguinte ele levanta... não dá conta. Ele não levanta, ele não dá conta. Entendeu? Aí ele sabe que ele vai ter que ir à noite voltar lá. Então, a gente tem que analisar o seguinte, as circunstâncias, por isso que eu falo, a coisa não é... Não, é complexa. É muito complexa. Mas é um problema... É multifatorial. Real. É um problema fato. Real. A evasão é um fato. E o pé de meia, né? Tá fazendo uma parte. O pé de meia é para combater a evasão. Porque é o aluno presente, né? O Bolsa Família também combate a evasão. Mas se você parar para pensar, a gente vai precisar saber o quanto isso vai ser efetivo. Sabe por quê? Porque quando você conversa com os meninos da evasão, você entrevista, bate papo, né? Na realidade, no NAU eu me sinto muito à vontade, porque eu e a Rafa somos só em 2. Então, ou ela conversa, ou eu converso, e a gente conversa entre nós. Sim. Então, a gente acaba tendo um mapa das dificuldades. Né? E nesse mapa das dificuldades, existe uma componente do econômico? Existe. Só que, junto com o econômico, tem um problema, por exemplo, quem toma conta dos idosos? Isso é um problema gravíssimo, porque nós estamos envelhecendo, o idoso da comunidade normalmente não tem uma saúde boa, não tem como pagar um cuidador, não tem nada. Alguém vai ter que assumir. E o filho acaba assumindo muitas vezes o neto, essa tarefa. Neto, filho. Sim. Tá? É uma realidade. Então são coisas que quando você começa a estruturar, e não adianta você dar R$200, porque ele não vai conseguir pagar R$200 para outra pessoa ir lá tomar conta. Não, os R$200 é mais ou menos ali, é uma ajuda para tentar que ele não saia da escola, vamos falar assim. É isso que eu ia falar, R$200 hoje você não faz basicamente nada. É para ele não sair da escola para arrumar um trabalho. É o básico. Mas é um básico, tão básico. Sim. Quando você conversa com os meninos, é um básico, tão básico, Sardinha, que é assustador. Por exemplo, meus meninos quase todos trabalham como animador de festa. Animador de festa. Animador de festa. Final de semana. Deve ter um monte. É final de semana, né? Ganha 80, 100 reais por dia para passar o dia animando festa. Sim. Você já fez as contas quanto deu? Se ele pegar festa todo fim de semana? Exato, vai dar ali em torno do quê? Dos R$500. 8 fins de semana, né? Sábado, domingo. Sim. Nós estamos falando de R$800. Tá certo? A hora que você olha isso perto dos 200, o 200 sumiu. Sim, não. É só um complemento. Um complemento. Então, na realidade, eu vejo o pessoal discutindo, não, isso vai fazer... Não, na realidade é o seguinte, é muito fácil falar quando você não tem pessoas, por exemplo, que ganham R$1.200, paga 500, 600 de aluguel e sobra 600 para morar em 3. É fácil, é só o desafio aqui. Qualquer pessoa... Mas é que normalmente quem está... É importante fazer esse parênteses. O menino que ganha, que está no pé de meia, é que a família tem que estar cadastrada no CAD1. E já é a família que já recebe Bolsa Família. Então, normalmente, ele já tem ali várias políticas sociais, é claro, precisa avançar, mas ele já tem várias políticas sociais para tentar ampará-lo, né? O pé de meia é porque não tinha ainda nada para o ensino médio. Porque para o ensino fundamental, você tem a Bolsa Família, que chega ali a R$400, R$500, depende do número de filhos,
que também é uma política exitosa no sentido assim, de não deixar aquele menino, aquela menina, para trabalhar, para ajudar os pais. Porque o objetivo do Bolsa Família é esse, é combater a evasão, e em vez do menino estar na rua trabalhando, e mesmo assim a gente vê frequentemente, até vindo aqui para o estúdio da Tati, crianças trabalhando nos sinais. E quando você procura saber, eu sempre converso, já recebe Bolsa Família, mas é que a dificuldade é muito grande, e não está dando conta, a gente entende essa situação, mas é necessário esse apoio, né? Eu acho que é aí que vem a questão dos cursinhos populares, né? Que é um apoio também no sentido que dá aquele aprofundamento que a escola pública não é capaz também, né? Porque só ali na escola pública, tanto que o menino hoje que estuda em escola particular, ele faz escola particular e faz cursinho pago, né? Não é só na escola particular. Sim. E o menino da escola da periferia, ele tem só a escola da periferia, que não dá conta, por causa dessas questões inúmeras, né? Problemas sociais. Mas, infelizmente, nós estamos encerrando o programa. Eu queria já agradecer, mas vou deixar um momento para cada um fazer uma saudação final. Começar com você, Júlia, sua saudação final, para dialogar com toda a nossa audiência aí, falar da importância, algum recado do CAP, você fica à vontade. Agradecer pelo convite, primeiramente. O CAP, ele está ainda com as inscrições abertas para os professores e monitores voluntários. As nossas aulas para os nossos alunos, a gente está com previsão do finalzinho de março, início de abril. E acho que mais é isso sobre os professores e os alunos, mas eu agradeço muito o convite e estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Por favor. Queria agradecer também em nome do CAP. É muito importante para a gente estar aqui hoje, ter essa visibilidade. O CAP é um espaço que já abraçou mais de 200 alunos. Eu, Júlia, somos exemplos reais do impacto que ele teve na nossa vida. E é muito triste o que aconteceu com ele no ano passado, então a gente conta aí com pessoas que estão nos assistindo para somar essa força com a gente, para abrir novamente o CAP, para que ele se torne novamente o que ele já foi um dia, inclusive para você, Sardinha, que participou da sua formação também. Eu acho que é isso, a gente tem que acreditar na educação popular, na educação que transforma, que abre portas, e eu acho que essa é a mensagem que eu deixo hoje. Esse é o caminho. Para mim é uma grata honra ter vocês aqui, porque eu fui também aluno do CAP, fiz faculdade, fui professor por um tempo, um curto tempo, e ali o CAP é uma referência, que é o mais antigo, né? Era a década de 80, se eu não me engano é 81, 89, ali, ó, o período ali da Constituinte, né, Tadeu? O período ali da Constituinte. Na realidade é um momento que você tem aí a consolidação aí das redes de apoio, né, em termos de políticos, né, da ideia da Constituinte. Exato. Tadeu, fique à vontade também para poder... Bom, eu queria agradecer o convite, né, dizer que foi muito bom estar aqui para a gente conversar. Queria dizer que é importantíssimo as pessoas entenderem que o cursinho popular, como toda a educação popular, faz parte de um processo de construção de país. Se você não entende isso, você está partindo para um caminho que não tem volta. Você pode observar que os países que sobreviveram historicamente e que cresceram historicamente, todos foram às custas de um processo educacional forte, um processo educacional inclusivo. Então, eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: vamos fortalecer os cursinhos populares. Quem não conhece deve conhecer, buscar algum, tentar ouvir. Por quê? Porque quando as pessoas escutam as histórias que os cursinhos populares têm para contar, tá? Normalmente elas se sensibilizam e passam a apoiar, e passam a se interessar. Claro, sim. Tá? O que acontece é que as pessoas não conseguem entender a dinâmica desse curso. E as pessoas, eu posso dizer isso porque eu vim de um outro mundo para dentro dele. Eu realmente me surpreendi o crescimento humano que eu tive com essa vivência. O quanto eu consegui trazer para mim como pessoa, tá? Essa realidade e entender o país melhor, entender as pessoas melhor, entender a responsabilidade de cada um que tem aqui dentro. Então, eu acho que vocês estão convidados a vir conhecer os cursinhos populares. Visite o CAP, visite o UNAL, vem aqui, pergunta, tira dúvida.
ver um pouco da história que esse pessoal tem para contar. Com certeza, é uma história que vale muito a pena, por isso que está aqui conosco no Ribeirão em Movimento. Eu queria agradecer a sua audiência, mas não sai daí, que agora tem a TV O Demo com o Chico Poli e também a TV APOESP com a nossa segunda vice-presidenta, a professora Bebel, para falar das novidades do magistério. Um grande abraço, não esquece, vamos ajudar o CAP, vamos ajudar o NAU, para que a gente possa promover impacto na vida das pessoas e transformar essa realidade. Esse é o caminho. Até a semana que vem. Colegas, o secretário da Educação anda falando muito. Mas vamos ver o que ele não diz. Concurso público de ingresso e reajuste salarial. Nenhuma medida eficaz está sendo tomada para evitar os problemas causados pelo excesso de calor em 97% das escolas do estado que não são climatizadas. O uso de plataformas continua sendo obrigatório, camuflado no escopo sequência que o professor é obrigado a usar. Está lá no painel da Escola Total BI 2025, com peso 2. Também está no documento orientador Plataformas Educacionais. O estágio probatório será impactado pelas plataformas. A EFAP alterou o nome de sua plataforma de formação para Planejamento de Aula, para, assim, obrigar os professores a utilizarem sua plataforma em horário de trabalho. O programa Multiplica Professores baseia-se exclusivamente no material digital, ou seja, nas plataformas digitais da SEDUC. É atribuída pontuação conforme o tempo de acesso e permanência na plataforma por estudantes e professores, mesmo que sem proveito. O conteúdo das aulas e as atividades são padronizados pela plataforma. Poderia haver uma pequena margem de flexibilização, mas ela está engessada pelo caderno do aluno, o Provão Paulista e o Saresp. Não existe espaço para o emprego de livros e outros recursos didáticos pelos professores. Aliás, em muitas escolas, nem existem esses materiais. Com a introdução das plataformas digitais, o tempo para exposição da matéria pelos professores aos estudantes foi alterado, diminuído. Todo o processo de registro de aula e de frequência dos alunos deve ser realizado durante a aula, obrigatoriamente em sistema online, que, na maioria das vezes, é instável. Tudo em prejuízo do tempo útil de aulas. Não há computadores ou outros dispositivos similares em quantidade suficiente para os estudantes. Os equipamentos devem ser utilizados de maneira revezada. Os professores não têm computadores para utilização em sala de aula. Não há infraestrutura nas salas de aulas regulares para o uso dos equipamentos, quantidade e compatibilidade de tomadas, como exemplo. Não há equipamentos reserva para o caso de quebra ou descarregamento. Não há plano eficaz de correção e manutenção dos equipamentos, em caso de avaria, nem peças, nem mão de obra. Também não há equipamentos e infraestrutura para o uso da plataforma de inglês, que exige salas com isolamento acústico e equipamentos como headsets. No contraturno, os estudantes não podem utilizar as plataformas, porque elas estão sendo usadas pelos alunos daquele turno. Após as aulas, os estudantes não podem realizar as tarefas de casa nas plataformas digitais, por falta de internet e de computadores. As plataformas não são adaptadas para os estudantes elegíveis à educação especial. As escolas não têm recursos para atender a essa clientela. Pressionados pela SEDUC, professores são obrigados a interromper as aulas para que os alunos façam as tarefas de casa na aula, prejudicando a sequência pedagógica. Algumas plataformas, como a Khan Academy e a Matfic, por exemplo, possuem sequências de conteúdos que nem sempre estão em sintonia com as aulas.
como as sequências são obrigatórias para o prosseguimento da plataforma, os alunos já sabem como driblá-los, colando, chutando e ou consultando a internet. Há nessas plataformas exercícios mal elaborados, confusos, sem nenhuma clareza para os alunos professores. As ameaças e cobranças sobre os dirigentes, supervisores, diretores e professores são sempre orais, para não deixarem rastros, mas as imposições e o assédio são reais. Façam o que eu mando e não o que eu faço. Aos alunos fica proibido o uso do celular na sala de aula. Decisão acertada, corretíssima. Aos professores, ele acaba sendo obrigatório. E o celular é o do próprio professor. Colegas, essas observações foram expostas e entregues em audiência ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Obrigado pela atenção. No programa de hoje você vai entender os riscos das plataformas digitais nas escolas. Vai saber mais sobre o programa Pé de Meia para estudantes e aplaudir o sucesso do cinema brasileiro. Confira. No dia 20 de fevereiro, a segunda presidenta da APUESP, professora Bebel, participou de uma audiência organizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Tema: a plataformização das escolas. Hoje, uma questão que tem tomado conta das salas de aulas, na vida dos professores, dos estudantes e da comunidade escolar. E a gente sente até que os pais já estão começando, a entender que a imposição das plataformas digitais de forma peremptória, portanto, obrigatória, isso de certa forma tem feito com que os estudantes, eles, enfim, eu já tive a oportunidade de entrar numa das salas de aulas e o que eu pude ver é exatamente os alunos todos paradinhos e a professora rodando o texto, e todos ali de forma a não ter nenhuma dinâmica de interação, porque o processo de ensino-aprendizagem, de per si, já é uma interação, deve ser uma interação professor-aluno, não de ser freiriano, dialógica, não acontece. A professora relembrou a luta pelos livros didáticos nas escolas e comparou com o que ocorre agora com as plataformas digitais. Veja, nós tivemos que fazer uma luta na rua para que o governo Tarcísio não saísse do Plano Nacional do Livro Didático, que é a única forma que os filhos e filhas da classe trabalhadora têm de ver o livro dentro da sala de aula. Isso foi uma conquista nossa, do movimento de educação. E a gente tem que fazer briga com o Plano Nacional para que ele traça no Plano Nacional do Livro Didático. Então, isso, de certa forma, empobrece a educação. Eu acredito que deixa de forma bastante formatada, porque quando a gente está em contato com o estudante e eles, você tem uma relação, e isso, é com isso que você ensina, dessa forma. Senão, vira a decoreba de outra forma. Essa é a questão. E a gente sempre lutou para que se tivesse uma educação reflexiva, uma educação em que os estudantes tivessem pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Então, a liberdade do ensinar e aprender, portanto, a liberdade de cátedra é frontalmente atingida pela implantação das plataformas digitais, pelas essas aulas assistidas, apesar de ser plataformizadas, e ao mesmo tempo por não dar essa mobilidade, essa necessidade que essa juventude tem de uma outra escola, de uma escola, vou terminar, de uma escola que ela
Convide o jovem, convide as crianças a nela ficar. Esta semana, o governo federal começou a implementar o programa PED Meia, voltado para os estudantes do ensino médio e dos cursos de licenciatura. O presidente Lula se pronunciou em rede nacional sobre os novos programas. É para os jovens brasileiros que traga a primeira boa notícia. O pagamento da poupança de R$1.000 do programa PED Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família. Todo mês, o aluno que comparece às aulas recebe R$200. Se fizer o Enem, ganha mais R$200 também, num valor total que pode chegar a R$9.200. E a gente também criou o PED Meia Licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor. Nós conversamos com dirigentes da PUESP para saber sobre o impacto desses programas nas escolas e nos cursos de licenciatura. O programa é um programa importante na medida que ele pensa na possibilidade da garantia da permanência do jovem na escola. Porque nós sabemos que a realidade hoje no nosso estado, no nosso país, é que muitos jovens deixam de cursar o ensino médio, etapa fundamental da educação básica, para trabalhar, principalmente no mercado informal. Às vezes vender uma fruta numa rotatória, às vezes trabalhar no fundo de uma oficina, às vezes fazer limpeza de automóvel, não tem registro e acaba deixando a escola por necessidade. Esse programa é voltado aos estudantes do ensino médio para que eles possam permanecer na escola e também do EJA, certo? E ele garante um valor mensal para esse estudante e um valor anual na medida que ele conclui aquele ano letivo. E no final, após a sua formatura, ele vai poder juntar nesse processo mais de R$9.000. Então isso é importante porque trata de uma realidade difícil. A gente tem denunciado bastante, por exemplo, no estado de São Paulo, fechamento de período noturno, porque esse aluno que estuda no noturno, ele está lá no noturno justamente porque ele está trabalhando. Então esse programa é fundamental porque pode garantir não só o acesso ao ensino fundamental, mas, sobretudo, a permanência. A luta da PUESP por educação pública de qualidade para todas as pessoas. Então, desde a creche até o final do ensino médio, todo mundo tem que estar na escola. Tem que estar na escola. E, para isso, é papel do governo garantir que essas pessoas tenham essa oportunidade de estar na escola, e esse programa caminha nesse sentido. Por isso, ele é muito bem-vindo por toda a comunidade escolar, tenho certeza. O MEC tem feito vários estudos com o Fórum Nacional, nós aqui do Fórum Estadual de São Paulo, a PUESP, pela sua grandiosidade, que é um sindicato que tem uma representação muito importante na educação paulista e também nacional, a formação do professor. A formação do professor já vem vindo há algum tempo com problemas de defasagem, com problemas de cursos EAD, é um debate bem amplo que a gente tem feito. É incentivar a formação de novos professores. Olha, um dado importante que nós não nos atentamos. Quem está nos assistindo, lembra, lá atrás, eu como professor há 30 anos, professor de matemática com muito orgulho, tenho vários ex-alunos meus que se formaram em matemática porque gostaram da disciplina. Isso foi caindo ano após ano. Hoje no Brasil, apenas 3% dos estudantes de 15 anos querem ser professores. Então é uma profissão que foi perdendo a sua valorização na sociedade e pelo poder público. Então é uma profissão que está cada vez mais difícil encontrar quem quer ser professor. E é uma profissão tão linda, tão importante, que faz as revoluções dentro da sociedade. Isso é um projeto muito importante para a educação. Os dados mostram que futuramente poderíamos, já começou, mas isso nos próximos anos nós teremos uma
complicação muito grande por falta de professores, que já existem em algumas disciplinas, isso só ia se agravar com o tempo. Então esse projeto vem em boa hora, é a formação para professores e incentivo para professores. Enquanto o país torce por Ainda Estou Aqui no Oscar, outro filme brasileiro brilhou nas telas internacionais nesta semana. É O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, que aborda um tema delicado, a velhice. Num cenário distópico no meio da Amazônia, Denise Weinberg é uma mulher de 77 anos que é demitida do emprego e deve ir para um asilo de idosos. Ela então resolve se aventurar pelos rios da Amazônia, vivendo novas experiências. O filme conta com a participação de Rodrigo Santoro e mais 20 atores da região. O filme ainda não estreou no Brasil, mas com certeza merece ser visto. O Educação na TV de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para saber as últimas notícias sobre a educação pública no estado de São Paulo. Um ótimo carnaval para você e até a próxima semana.